Olá, meus amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado e hoje tenho a honra de receber aqui o João Edson, presidente da Urileste aqui em Curitiba, Paraná, e nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo que é a transição planetária. João Edson, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham agora. Uma alegria estar aqui com vocês. Esperamos colaborar de alguma forma com as informações que são objetivo desse canal de divulgação da doutrina espírita. Que maravilha, o prazer é todo nosso, João Edson. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você situasse a pessoa aqui, nosso telespectador, tanto aquele que já conhece um pouco sobre transição planetária, como aquele que nunca ouviu falar nesse termo, para que a gente pudesse ali preparar o terreno para a conversa que a gente vai ter. O que é a transição planetária? A transição planetária é um processo. Pela palavra processo, nós desmistificamos aquela ideia de que nós vamos dormir hoje no mundo de provas e expiações e acordar daqui a 24 horas no mundo de regeneração. A primeira coisa que tem que ser tirada da nossa mente é isso. Por processo, nós entendemos algo que já começou há algumas décadas e que vai se estender por outras décadas. Eu diria que, especialmente nesse período de pandemia, nós estamos exatamente no meio do processo. É um processo onde o planeta Terra está passando por um período, digamos assim, de promoção para o mundo de regeneração e que todos nós somos diretamente submetidos a esse processo, porque nós sempre falamos, Paulo, que o que caracteriza um mundo como um mundo inferior ou um mundo superior não são as características físicas desse mundo. São também as características físicas, mas são principalmente a condição moral dos seus habitantes. Então, o que está acontecendo hoje é uma grande renovação da nossa humanidade terrena por espíritos melhores para que seja definitivamente caracterizado esse processo de renovação do planeta Terra. É isso que está acontecendo. E todos nós estamos fazendo parte da história da humanidade nesse momento. Que maravilha. Só para conceituar também um pouco a pessoa que busca mais informações sobre o espiritismo, como que é a categorização, a escala dos mundos segundo o espiritismo e aonde a Terra se encontra e para onde ela está indo nesse momento? Existem mundos primitivos. São mundos destinados às primeiras encarnações do homem. Kardec nos ensina isso, o espiritismo ensina isso. Existem mundos de provas e expiações, que é o nosso mundo onde a gente habita hoje. Existe mundos de regeneração, existe mundos felizes, existe mundos celestes, mundos divinos. Enfim, e nós estamos, como eu já antecipei, né? Nós estamos nessa segunda categoria, indo para uma terceira categoria de mundo. Uhum. Nós estamos deixando o mundo de provas e expiações e ingressando no mundo de regeneração, a passos largos. Porque por mais que nós tenhamos, porque nós temos uma vida material curta, nós passamos aqui 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja, não dá para a gente ver nesse período curto de tempo a grande transformação, que só se vê quando do espaço, né, o espírito está livre, consegue ver isso de maneira mais abrangente, mas nós, mesmo assim, mesmo vivendo uma existência corporal curta, os registros históricos, a mídia, o jornal, enfim, né, mostra para todos nós esse avanço que nós estamos fazendo. Então, de certa forma, nós estamos tendo essa possibilidade de ver, sim, a transformação acontecendo, porque nós temos parâmetros para ver o mundo de um século atrás, aliás, um século não está tão distante assim, né? Começamos um século novo recentemente, como era no século passado, e como está sendo, ou como promete ser a partir desse século XXI, né? Que está no começo ainda de verdade, né? Então, a gente pode, para deixar de uma maneira mais visual para as pessoas, basicamente, há 4 categorias de mundos. O primeiro sendo mundos primitivos, que são inferiores ao planeta Terra. Nesse mundo predominam espíritos menos evoluídos, primitivos. Até as características físicas desse mundo são diferentes. Eles vivem somente para manter a sua sobrevivência. Então, é uma situação muito primitiva, às vezes, questão de luz, de uma série de coisas que faz a gente imaginar, faz a gente sonhar bastante, né? Num segundo estágio, então, ao mundo de provas e expiações. Expiações é uma palavra muito utilizada no espiritismo, mas as pessoas às vezes acabam confundindo com o expiar com S, né? Que nós estamos falando de expiação com X. O que é esse expiação, para deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo? A expiação e a prova são circunstâncias que identificam a inferioridade do espírito. Para começo de conversa, tem que deixar isso bem claro.
Os espíritos nobres, espíritos depurados, não passam nem por expiação nem por prova. Já passaram, né? Já não passa atualmente, já passaram, é claro. Então, isso, no primeiro momento, já identifica que nós temos alguma coisa para corrigir, né? Já que estamos no mundo de provas e expiações. A diferença, Paulo, é uma coisa... Eu vou colocar de maneira bem didática para você, não vou procurar academicizar a definição de que é uma e que é outra, mas vou deixar de maneira bem prática para vocês entenderem. Existe um cidadão que, para sua subsistência, ele recolhe reciclados na rua. Tá? Isso é muito comum. Vamos pegar um exemplo bem assim, visual, já que você quer um exemplo visual, para que a gente se situe legal. E algumas pessoas, elas vão o tempo todo resmungando, lamentando a sua sorte, a sua dificuldade, enfim, eles fazem um drama da sua vida. E tem pessoas, que eu conheci pessoas assim, o senhor Pedro, que vinha aqui em casa sempre, que faz isso não com alegria, mas faz isso com uma resignação muito clara, muito aparente, muito visível. Ou seja, o que para um, os dois exercem a mesma atividade, mas o que um faz lamentando, se veio como prova, para ele torna-se uma expiação. E o outro, que também, de repente, até veio como expiação, como ele sabe no seu íntimo que isso serve para o seu crescimento, que isso faz parte do seu processo de crescimento, vira uma prova. Ou a gente categoriza como prova. Ou seja, a expiação geralmente é imposta também, pode ser imposta ao espírito. Espíritos endurecidos realmente espiam crimes tenebrosos do passado. E a prova, muitas vezes, são espíritos numa condição já de algum ganho intelecto-moral, e que querem, o nome já está dizendo, vêm para a Terra para ver se realmente aprenderam e consolidaram os ensinamentos que recebeu. Vão ser testados, vão ser provados. Provar, daí a expressão provar. Muitos podem falir nas provas, porque tem espíritos que escolhem provas um pouco difíceis, né? Depois chega aqui e não dá conta do recado, como se diz. Então, mas a maioria, certamente, a gente espera pelo menos, né? Que consiga, assim, sair vitorioso de suas provas. A pandemia, por exemplo, já que está na atualidade, a maneira como nós encaramos a problemática, ela pode servir como prova para muitos. Por exemplo, nós espíritas somos resignados por quê? Porque nós sabemos, lembra do comecinho da nossa fala, falamos que é um processo? Como nós sabemos que é um processo e que nós vamos desencarnar fatalmente, ou seja pela pandemia ou não pela pandemia, nós ficaremos um tempo na espiritualidade, nos prepararemos e retornaremos para cá, e isso é consolador. Então, essa dificuldade toda, para nós, caracteriza, se configura como uma prova. Já tem pessoas que não admitem isso, que resmungam, que colocam a culpa na divindade, que acham que é um grande castigo, que é um tormento, onde é que já se viu? Quando eu morrer, como é que vai ficar meus imóveis, meu não sei o quê, e começa a pensar na sua vida material. Essas pessoas vivem um drama. Consequentemente, a gente pode categorizar isso, chamar isso de provação, desculpe, de expiação. Não é? Porque expia no sentido de que sofre, de que passa pela dificuldade sem tirar proveito dela. Esse é um ponto interessante que o Espiritismo também coloca. Quando você passa mesmo por uma prova, e você recalcitra, como eu dizia, né, Paulo pedia para que nós não recalcitrasse, foi pedido para que Paulo não recalcitrasse contra o Aguilhão, ou seja, você tem que não é ser masoquista, mas é tirar proveito da dificuldade. Né? Nisso consiste a prova. Você vem e você se aproveita da dificuldade, quando ela passar, você sai fortalecido, não é assim? Sim. Já na expiação não acontece sempre assim. A criatura que passa por uma expiação, o seu lamento, a sua reclamação, a sua incompreensão do processo faz com que muitas vezes ele tenha que voltar à estaca inicial de novo. E não né? Aprender tudo, é alguém que reprova na sua prova, né? Ou na sua expiação. Tem alguns termos aí que para alguns as pessoas acabam chamando difíceis aí, como expiação. Expiação eu poderia colocar, me corrigir se eu estiver errado, mas assim, seria você pagar os seus pecados anteriores, assim. Expiação é você quitar seus débitos anteriores, assim. Resignação seria você aceitar isso com humildade diante de Deus, sabendo, reconhecendo que você é merecedor de passar por isso e que você está expurgando ali, é um processo que você está, em vez de você lamentar, você aceita com resignação, reconhecendo-se merecedor disso. Tem uma outra palavra também que se fala muito no espiritismo, que é indulgência, e as pessoas acabam também confundindo o que será que é indulgência. E indulgência, também me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas é você ter uma compreensão com as imperfeições alheias, assim, você entender, poxa, aquela pessoa me ofendeu, mas é porque ele está num nível de evolução, ele tem um contexto, isso. Então, em vez de revidar,
eu vou ter indulgência com ele, vou entender as suas imperfeições e vou amar ele mesmo assim. É importante porque essas palavras, às vezes a gente repete, e às vezes a definição não está muito clara, e eu gosto sempre de deixar bem nítido. Agora, voltando para a escala dos mundos, então nós temos ali os mundos primitivos, que nós já superamos essa etapa. Temos o mundo de provas e expiações, onde ainda há muito o papel do mal ainda, né? Há muita presença do mal nesse mundo, porém, existe também muito a figura do bem, e a Terra, digamos, está no estágio final desse mundo de provas e expiações, como você bem colocou, o inverno não começa no dia 21 de junho, né? No dia 20 é outono, de 21 de junho é inverno. É um processo que vai mudando, todo né? Um processo. E então nós estamos, digamos, na parte final do Provas e Expiações, vendo no horizonte o mundo de regeneração, que seria já um mundo onde o bem não é um mundo completamente depurado, mas é onde o bem predomina. Seria por aí. Mas existe a possibilidade da queda do espírito ainda. Uhum. E depois daí haveria o mundos felizes, que não aí haveria, aí são destinados a espíritos evoluídos. Isso, aí são espíritos numa outra categoria onde reina o bem. Só que mesmo nesses mundos ainda, por incrível que pareça, o espírito não está livre, mesmo em mundos mais avançados que o mundo de regeneração. Por incrível que pareça. Porque o estado de conquista interior plena mesmo, só em mundos felizes, na verdade. Ou em mundos muito avançados. Na verdade, também... Até foge a nossa compreensão aqui, que a gente é muito limitado, né? Foge quando Allan Kardec, na questão número 100, por exemplo, faz a categoria dos espíritos, vocês devem lembrar bem, ele deixa muito claro que ele faz aquela escala para efeitos didáticos. Ele não diz que é exatamente daquele jeito. A mesma coisa acontece com os mundos. Não podemos pensar assim que existe uma cerca que delimita de maneira definitiva o mundo do outro. Não. Não. Tanto é que tem espíritos que não se adaptam à Terra e que retornam para outros mundos inferiores à Terra. Vamos falar um pouquinho até sobre uma ligação entre eles também. Puxando esse gancho que você falou, Joanes, falar um pouquinho de estado vibracional, por exemplo, densidade da matéria, que é outra coisa que a gente fala. Denso é aquilo que é pesado, né? Espíritos mais primitivos, assim, são mais densos. Nós somos densos, a carne, osso, somos pesados. Conforme o espírito vai se purificando, essa densidade vai desaparecendo, né? Ele vai ficando mais etéreo, mais leve. Como é que funciona isso também? Isso tem a ver com o papel dos habitantes dos mundos, né? Tem a ver. Inclusive, eu vou mais longe que você foi. O corpo material, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos isso. No capítulo 4º, quando fala das encarnações e reencarnações. Ninguém poderá ver o reino de Deus, nascer de novo, enfim. Tem trechos no Evangelho segundo o Espiritismo que diz claramente, Paulo, textualmente, que em mundos mais avançados, o nosso próprio corpo material ele é mais depurado. O corpo, não estou falando do perispírito, estou falando do corpo mesmo, o corpo físico. Então você veja, você foi feliz em trazer essa alusão, essa informação, porque imagina um mundo feliz, onde ainda existe a encarnação, evidentemente, claro, todos os mundos existe encarnação. Mas o que vai acontecer nos mundos à medida que vão evoluindo é que esse corpo material ele vai ficando cada vez mais leve, mais depurado, mais diáfano. Chega um ponto em que ele acaba se confundindo com o próprio perispírito, os espíritos nos dizem. Você veja que maravilha. E nesses mundos, as doenças, por exemplo, já não são uma peste, como é que digamos a expressão pesada, mas é assim, porque eles não estão... suscetíveis a micróbios, a vírus. Então isso é característica nossa ainda, de um mundo de provas e expiações. Mas é muito interessante, o perispírito, ele é sempre, evidente, nós sabemos que ele é produzido de acordo com as vibrações, os fluidos, digamos assim, da ambientação psíquica do planeta onde ele vai habitar. Isso acontece também em mundos superiores, mas o perispírito, ele é sempre o mesmo perispírito, evidentemente. Também se fica refinado, claro, com o corpo, mas chega um momento, repito, que corpo e perispírito, eles chegam num grau de depuração tal que um acaba praticamente se confundindo com o outro. Olha só que coisa interessante. Mas isso acontece em mundos muito, muito avançados. E também só para contextualizar, porque eu imagino e até desejo que essa mensagem chegue a pessoas que não são espíritas e que talvez não estejam familiarizadas com esses termos. Espírito seria a nossa consciência, o nosso eu imortal. O perispírito é o corpo do espírito, né? Como você vê, assim, seria como o nosso fantasminha, assim, tal, o corpo do espírito e o corpo material. Então nós somos essas três estruturas, né? A material, o perispírito que é o corpo do espírito e o espírito que é a consciência, é algo assim que é intangível. Allan Kardec faz a pergunta se a gente pudesse ver o espírito como ele seria. E ele diz, se você pudesse ver o espírito, ele seria um clarão, uma centelha. Perguntou até da cor, né?
Que interessante, né? Está tudo no Livro dos Espíritos, é fantástico, né, nessa questão. E você veja, puxa, olha como esse Muito assunto saber. puxa esse assunto do corpo e da evolução do corpo, corpo material que nós estamos falando, nos leva a questionamentos interessantes também, como por exemplo, poxa, em Júpiter não há oxigênio, então não há água, como poderia haver vida lá? Esses corpos, eles na verdade não têm as mesmas necessidades que nós aqui temos, né? Porque não tem a mesma composição do nosso corpo. E nem são visíveis aos nossos Exatamente. olhos e nem, né? O grande erro, Paulo, que inclusive os descrentes, os materialistas fazem é o seguinte: é impossível viver em tal planeta. Por quê? Porque eles tomam como parâmetro a nossa constituição física, fisiológica, a nossa densidade, a nossa, enfim, tudo. E não é assim. Os mundos, eles têm leis diferentes. Né? Tem estruturas diferentes, tem constituições diferentes, é tudo diferente. Não dá para medir com a mesma régua, né? Não dá. Existem mundos semelhantes à Terra? Claro, pelo universo tem incontáveis mundos semelhantes à Terra. Mas aqueles que nós temos, na nossa pequenez ainda, a condição de detectar e conhecer, inclusive mandar as nossas naves e tal, não esperemos encontrar lá seres verdes com a cabeça grande assim, tal. Não é isso daí é Hollywood, né? Não, isso não é bem assim. E você sabe, João, outra coisa interessante, por exemplo, nesses mundos mais evoluídos, assim como nós não estamos mais suscetíveis a doenças, deixa também a necessidade de consumir carne e outros animais também, né? Conforme o espírito vai se depurando. E esse poderia ser esses novos vegetarianos e essas coisas que estão surgindo assim, pode ser visto como uma parte do processo de evolução e transição, né? Pode ser visto. Inclusive, Joana de Ângeles respondeu sobre isso. O espírito Joana de Ângeles foi, né, sempre trazendo instruções assim de um valor inenarrável. Ela diz que na atual situação do nosso planeta, nós ainda precisamos das energias, né, proteína animal. Da proteína animal. Exatamente, ele usa bem essa expressão, proteína. E mais em mundos mais avançados, nós não nos alimentaremos dos nossos irmãos em evolução, ela diz. Ou seja, tudo isso tem a ver com a condição evolutiva do planeta Terra. Que interessante, né? Até esse corpo, as necessidades fisiológicas de alimentação, de reprodução, de sexualidade, até porque o espírito ele é assexual, né? É uma coisa também que às vezes choca as pessoas. Não existe um espírito masculino ou feminino. Você tem encarnações que você pode vir manifestado da forma masculina e eventualmente em outra encarnação, porque o espírito ele é assexual, né? Então é muito interessante a gente acompanhar como é que funciona essa evolução. E puxando esse gancho, eu estava falando sobre estado vibracional, né? Então vamos supor aqui para tentar deixar de uma maneira bem visível e didática, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai vibrando, ele vai tendo um estado vibracional mais alto, mais puro. Conforme ele ainda está preso às más inclinações, às paixões terrenas e certas coisas, ele vai ficando mais denso e ele tem um estado vibracional mais baixo. Como se dá o encontro entre esses espíritos de diferentes vibrações? Porque esse aqui não pode alcançar esse aqui, porque são dimensões diferentes ali, né? Então, se você pegasse um espírito primitivo, ele não tem condições de sobreviver ou de permanecer num mundo superior ou estar junto ali na mesma vibração que os... E da mesma forma também, um espírito muito evoluído, ele precisa se adensar para conseguir... Como é que funciona isso? Eu vou te explicar fazendo uma citação do Evangelho. Quando você toma Jesus falou sobre isso. E falou olha, Paulo, de uma forma didática como ninguém conseguiria fazer. Na parábola do Festim das Bodas, Jesus começa dizendo que o reino dos céus, entenda por reino dos céus uma condição de plenitude da alma, se assemelha a um rei que quis fazer as bodas de seu filho. E mandou chamar para as bodas. Vocês conhecem a história toda. Aqueles primeiros que tinham recebido a informação da unicidade de Deus, que era o povo hebreu, foram os primeiros que foram chamados. Quando foram chamados para essas bodas do filho, né, eles não quiseram vir, foram para o seu campo. E tem toda aquela simbologia de pessoas que estão mais preocupadas com o material. Depois, inclusive, mataram os emissários do rei. Vocês conhecem bem a história. Mas eu quero chegar no seguinte ponto. Chegou um momento que disse assim, já que aqueles que foram convidados não quiseram vir, espalha o convite para esse encontro com o filho do rei para todas as pessoas. E a sala encheu-se de gente. Eu estou aqui até alterando alguma coisa do texto, mas a essência eu quero manter. Quando a sala se encheu de gente, os convidados para o reino de Deus,
havia um lá que não estava vestindo a veste nupcial, vocês devem lembrar disso. E foi perguntado, aí tem uma figura bem forte, que diz assim, como que você conseguiu entrar aqui sem estar vestindo a veste nupcial? Aí a força da imagem está no seguinte texto, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Forte, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí a gente tem que interpretar isso, porque as parábolas são figuras. Claro. As parábolas não podem ter uma interpretação literal. E uma das possíveis interpretações, vamos aqui deixar claro também que as parábolas não têm somente uma interpretação, pode ter várias, porque o Cristo ele pensou em tudo, ele sabe que nós com o tempo faríamos diversas interpretações, mas veja que interessante respondendo a tua pergunta. O que é o espírito numa condição superior ou não? Esse ser que foi detectado dentro dessa comunidade espiritual elevada, no festim das bodas e que não podia estar ali, era um espírito que não tinha adquirido ainda a elevação suficiente para manter-se naquela vibração. Aí você pergunta, Paulo, mas como é que ele conseguiu chegar lá? Bom, da mesma forma como nós chegamos pela prática da caridade, pelo pensamento elevado, pela oração, não é? Nós elevamos o pensamento e vamos a esferas altíssimas, o pensamento é livre, ele voa, vai pelo espaço. Só que nós não podemos permanecer lá, porque cada vibração é diferente daquela a qual nós estamos habituados, acostumados, e onde nós realmente frequentamos pela nossa condição evolutiva. Então, o que aconteceu com esse indivíduo, com essa pessoa que foi retirada do reino dos céus, aspas, de uma condição espiritual muito elevada? Ele foi simplesmente colocado na sua condição vibratória normal, somente isso. A figura é forte, claro, a figura é fortíssima. Porque a época precisava chocar, né? Precisava chocar, tinha que ter imagens coloridas, muito fortes. Mas veja como fica interessante se você interpretar dessa maneira. Sim. É uma possível interpretação. Todos somos convidados para nos elevarmos pela depuração espiritual, pela prática do bem, das virtudes, todos nós sabemos disso. Mas se você não faz isso de verdade, se você não faz isso profundamente, se isso não fica caracterizado em si mesmo, e mais fortemente, essa figura que é mais usada no Espiritismo, isso não ficar evidenciado na depuração do teu perispírito, daí está a tal da veste nupcial, você não consegue permanecer junto daqueles que já estão depurados. Então, naturalmente, você vai ser convidado, é até uma questão até de física, não é nem uma questão mística, nada. Sim, naturalmente, você vai voltar para uma condição vibratória que te é aquela correspondente à tua evolução. Então, não sei se te respondi. Então, nós podemos... Na Terra, inclusive, tem um H, quem trabalha com estatística sabe que o H é aquele intervalo entre um nível e outro, um nível inferior e um nível superior. E esse H, esse intervalo na Terra é muito grande, Paulo. Nós temos seres aqui na Amazônia, que são silvícolas, são indígenas, melhores, né? Que não viram ainda, que lançaram flechas em aviões quando passaram. E nós temos pessoas fazendo exploração em Marte. Então você veja a distância que tem na Terra, dentro da Terra, dentro só do planeta Terra, os níveis evolutivos são muito distantes uns dos outros, né? Com certeza. Nós podemos navegar, aspas, nesse nível. Fica a nossa escolha. De acordo com o que nós pensamos, agimos, nós podemos nos assemelhar ao ser primitivo que ainda habita a Terra, né? Primitivo no sentido de seres pouco desenvolvidos, ou podemos pensar grande, digamos, espiritualizadamente, se é que existe, vou criar um neologismo aqui, pela nossa elevação moral, espiritual. Né? Só que eu sou obrigado a fazer desculpa, eu tenho que fazer uma parte bem interessante aqui. O fato de nós levarmos uma nave a Marte não significa que nós somos evoluídos plenamente. Nós somos evoluídos aí intelectualmente. Mas a evolução do ser para o mundo de transição, ele tem que ser nos dois campos, no campo da moral e no campo intelectual. Se nós evoluirmos somente num campo, nós não conseguimos voar. É como se você imaginar uma ave com uma asa grande de um lado direito e uma asinha desse tamanho do lado esquerdo. Ele não vai conseguir voar. Nós somos assim. E essa diferença, você veja, que você mencionou entre uma tribo muito primitiva e aqueles que já estão explorando Marte, que é esse abismo intelectual, também existe o moral, né? Se você pegar um Chico Xavier e pegar um Hitler, ou a gente sempre fala Hitler porque é a primeira pessoa que vem, assim, mas pessoas muito endurecidas, assim, você pega espíritos tão puros, assim, que passaram aqui no mesmo planeta também, no mesmo orbe, nas
mesmas condições aqui, e você mencionou a ciência, eu gosto também de fazer essa alusão, nós seres humanos aqui, nós estamos preparados para viver aqui no nível do mar, tal. Se você for descer no oceano, você também não consegue descer ele, aquela pressão estoura a tua cabeça, você está todo paramentado. Se você for subir num avião, você também precisa pressurizar a cabine ali, é um pouco isso, né? Nós somos limitados, nosso organismo nos limita a essa questão. Muito limitados. Sendo que dentro desse estado vibracional, não é que seja uma coisa perene também, né? Olha, o Paulo tem o estado 9,68 e esse que é o estado... Não, a gente oscila dentro de um... Com certeza. Então, por exemplo, a gente pode ter picos de elevação espiritual, quando a gente medita, ora, faz uma E esse pico de elevação espiritual, desculpa interromper, é o que levou o indivíduo lá para cima. Mas foi um pico, não era uma coisa permanente, uma conquista permanente dele ainda, né? Assim como nós podemos ter quedas também muito grandes, né? O suicídio, por exemplo, você imagina uma pessoa que no momento de desespero tirou a própria vida, e essa foi uma das questões também que até me fez entrar no espiritismo, porque eu não conseguia conceber a imagem de um Deus que punia eternamente uma pessoa que teve um momento ali de desespero. Então, tanto para cima quanto para baixo a gente oscila, né? Teve uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo agora, aonde você está oscilando mais na tua vida ultimamente, né? Se é mais acima, se é mais abaixo. Lembrando que mesmo pessoas muito puras, muito boas, passam por depressões, por momentos muito difíceis, né? Ninguém está livre disso não, Paulo. Divaldo Franco, com 86 anos, também teve uma depressão profunda, né? Ninguém está livre. Quando eu soube disso, foi um alívio muito grande para mim, assim, porque eu também tive meus momentos mais... eu falei, poxa, se até o Divaldo, o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, tantas pessoas assim que você vê, se eles têm síndrome de pânico, do pânico, depressão, poxa, nós todos estamos sujeitos. Não tem a ver, porque a gente pensa muito no espiritismo também quanto a essa questão de causa e efeito, ação e reação, mas aí entra a questão da resignação e da prova bem executada, né? Exatamente, e da vigilância também, né? Porque você veja bem, os seres que importunam os inimigos da luz são aqueles que destacam na propagação do bem, na divulgação do bem, do Evangelho de Jesus. Até rimou, né? Eu quero dizer com isso que quando nós não estamos incomodando ninguém também nos incomoda. Quando nós nos destacamos na divulgação do Evangelho, enfim, nós procuramos fazer parte desse mundo novo que está surgindo, nós incomodamos alguém. E somos atacados por isso, né? E aí nós somos atacados por isso. E você sabe, um outro tema aqui também, buscando evidências da transição planetária que nós estamos vivendo, a gente falou aqui sobre a pandemia, sobre catástrofes naturais também, né, uma coisa que vem acontecendo, mudanças na composição cosmológica do planeta, enfim, mas uma coisa que eu queria trazer aqui especificamente é essa questão desse ódio de ideologia e política e mídia social, e parece que o negócio está tão tóxico, que faz mal para as pessoas, né, para a aura das pessoas. A aura também é uma coisa do espiritismo, as pessoas acham que é só mas para a aura, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, perispírito, e isso multiplicado por bilhões acaba afetando a aura do planeta, né? Então, como é que você entende esse momento que as mídias sociais tornaram essa questão da ubiquidade, de você poder estar em todos os momentos, em todos os lugares a todo instante, pessoas se atacando, se odiando, a todo instante, agora virtualmente, né, porque é a nova forma, e isso afeta muitas pessoas, separa famílias, amizades, escola, ideologias dominando, mídia, uma série de coisas. Esse rebuliço todo que nós estamos vivendo acaba gerando uma carga pesada no planeta também. Não sei se você percebe isso, eu sinto muito também isso. Isso é muito visível, Paulo. Se você tomar... Desculpa, eu vou citar um livro aqui, onde os espíritos deixam isso de maneira bem clara. Essa obra aqui, ó. No Rumo do Mundo de Regeneração. Bem no comecinho desse livro, Manuel Filomeno Miranda diz que eles estão na colônia espiritual e tocam as sirenes da estação espiritual da comunidade espiritual onde eles se encontram. Essas sirenes disparam em razão das comorbidades que a Terra está nutrindo e que formam, bem que você falou, essa nuvem, digamos, escura, assim, né? Pestilenta, densa, pesada, e que chega a atrapalhar, a provocar alterações nas colônias espirituais. Por isso eles se preocupam. Então eles vêm em equipes para fazer esse trabalho de remoção do mal, através, evidentemente, da implantação do bem. Mas você perguntou a respeito da mídia, também fala esse livro sobre as mídias, de uma forma geral, chama de imprensa marrom, que infelizmente existe
nesse momento, um processo de fragilização da criatura por meio das notícias da mídia, especialmente aquela que traz notícias deprimentes, sempre negativas, e nós não podemos nos envolver nesse tipo de frequência, viu, Paulo? Porque isso favorece, inclusive, a incursão de doenças, os espíritos nos dizem. Porque nós ficamos com o nosso metabolismo alterado, a nossa defesa fica enfraquecida, e nós ficamos mais suscetíveis de enfermidades. Agora, com relação até mudando um pouco do que você falou, essas discussões, essas brigas todas acontecem pela defesa de interesses, muitos bastante escusos, e inclusive não são mais interesses de comunidades, mas interesses de grandes organizações mundiais, nós sabemos disso, está muito claro isso, e para que o domínio seja feito, é necessário que seja lançada a discórdia entre aqueles que serão dominados. Isso o Sun Tzu falava lá na Arte da Guerra já 3 mil anos atrás. Quando você vai dominar um lugar, você primeiro, antes de você ir lá fazer um ataque, eu sou militar, vocês sabem, a gente tem obrigação, a gente lê isso, a gente sabe disso, antes de você dominar um lugar, Sun Tzu falava isso, lógico, né? Ele diz, vá lá e espalhe a desarmonia entre eles. Dividir para conquistar, né? Exatamente, divida para conquistar. Quando você for fazer o teu ataque, você vai encontrar uma massa fragilizada. Nós caímos nesse engodo porque nós estamos em guerra, literalmente em guerra. Uma guerra cultural, né? Uma guerra cultural, uma guerra ideológica, e não é bom para ninguém esse tipo de discussão, porque ninguém está ganhando. Não existe, a gente fala assim, quem foi que venceu a Primeira Guerra, quem venceu a Segunda? Quando você falar que um lado ou outro venceu, você está equivocado, porque ninguém vence guerra. As guerras não têm vencedores, só tem perdedores. E aí você pensa, mas qual é a solução para isso? O Evangelho do Cristo. Os discípulos do Senhor, dizia João, se reconhecem por muitos se amarem. A chave está no Evangelho. E Joana de Ângeles, eu gosto muito de Joana, ela diz assim, que aqueles que nos atacam, aqueles que nos ferem, são criaturas fragilizadas, adoentadas em estado grave, precisando de socorro imediato. Então vejam só, muita atenção para isso. Quando você estiver atacando alguém, ou promovendo alguma dissensão, alguma confusão, pare, lembre-se e pense. Será que eu não estou me defendendo psicologicamente de um estado de dificuldade pela qual estou passando? Duro, João, é assim, quando me atacam, entre aspas, assim, mas vamos supor assim, se eu em alguma situação sou atacado, eu procuro dar indulgência, daí como a gente acabou de falar, né? O duro é quando a gente percebe que a gente agiu mal, né? Quando eu ataquei, assim, eu no calor da emoção, por uma imaturidade emocional ali, fui fazer uma defesa de algo que eu acredito, de uma forma agressiva, e daí perdi a amizade, isso, aquilo, e você acaba deteriorando os relacionamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eu me questiono, assim, se, poxa, existe a ignorância seletiva para eu não ser intoxicado por essa mídia, muitas vezes enviesada, aí, praticamente toda enviesada, aí, com uma agenda que, em vez de informar, parece que elas querem encaixar os fatos dentro de uma agenda que elas querem interesse por trás de tudo isso, né, Paulo? Isso, e eu sou formado em jornalismo, apesar de nunca ter sido jornalista, na minha época não tinha todas essas discussões, era muito mais preocupado em informar os... Quer dizer, acho que tinha, mas não era tão perceptível. Mas nesse caso, assim, eu penso... toda essa discussão e essas questões ali, se eu devo praticar ignorância seletiva e me abster do debate poxa, deixa que não vale a pena eu me desgastar emocionalmente, entrando em discussões, enfim, ou se isso seria uma omissão, porque eu tenho o papel de defender certas coisas que eu acredito, como a família, como a vida, como uma série de coisas, de princípios que eu creio, e que se ninguém levantar aí, essa outra parte que quer destruir, quer fragilizar a família, quer separar, quer criar guerra de classe e briga aqui, mora entre... desde a época do proletariado contra a burguesia, hoje em dia brancos e negros, héteros e gays, e homens e mulheres, surgindo divisões onde não se imaginava. Pois coisas assim que você... Parece que há esse interesse realmente de dividir totalmente a sociedade para que você possa comandar de um pedestal ali. E daí, qual que é o nosso papel de espírita, assim, diante disso tudo? É claro, evangelizar tudo, mas assim... Temos que nos posicionar de uma maneira mais ostensiva, é uma questão também que é complicado. Como é que você enxerga isso? Eu penso que tem uma pergunta que Allan Kardec faz, perdoe, não me recordo agora o nome da questão, onde Kardec pergunta a respeito da ação dos maus, por que eles são tão
né, obtém tanto, aspas, sucesso por minha conta aqui nos seus intentos? E a resposta é muito significativa para todos nós. Os Espíritos nos dizem que os maus prosperam porque são ousados, e os bons são tímidos. Só que tem um detalhe que as pessoas às vezes só leem até aí, param aí, tem que ler o resto da questão, da resposta. Diz assim: os maus são ousados, os bons são tímidos. No entanto, quando estes quiserem, preponderarão. Está lá na resposta também. Então, eu vou responder com o Livro dos Espíritos. Você não corre o risco de cometer nenhuma gafe aqui, mas tem uma grande. Não é porque está bem lá, amparado. É verdade. Nós temos a informação, nós temos a codificação, nós temos a revelação das revelações, praticamente. A terceira revelação da lei de Deus. Por que não propagar isso? O que vocês estão fazendo agora na rádio é isso. A rádio, o alcance de uma rádio online é ilimitado, vai para o espaço e sem fim. Então, você está fazendo isso, vocês estão fazendo isso agora. Estão deixando essa timidez e falando do Evangelho de Jesus, da lei de causa, de efeito, que existe um Deus bom, que existe o mundo está no processo, que ninguém sofre por acaso, que existe uma razão para tudo que está acontecendo. Isso que vocês estão fazendo já é essa essa agressividade na informação. Sim. Que ser agressivo, no sentido que eu explico, é não ser apático, é não ficar em cima do muro, não ser aquele que se omite. Nós temos que ter essa aspas, ou de novo, muitas aspas, essa agressividade, como tem em vendas, né? Você tem que ter essa predisposição de defender a sua bandeira. Sim. Porque ela é nobre. Sim. Se nós nos omitirmos, o mal vai aplaudir. Né? Então, o que nós temos que fazer? Não afrontar o mal, que é diferente. Nós não desafiamos ninguém. Que Jesus dizia que quando te agredissem, você deveria oferecer a outra face. A outra face é a face do quê? A face do perdão. Você usou a expressão indulgência, né? Indulgência é uma mescla de perdão, de compreensão, de tolerância, de tudo isso. Porque, repito, agora trazendo de novo Joana, aqueles que nos agridem são pessoas em grandes dificuldades, e eu esqueci de falar uma coisa que Joana me disse: estão pedindo ajuda. Só que a forma de pedirem ajuda é por meio da agressão. Sim. Então, aí, evidentemente, nós vamos entregar o pescoço ao executor também, na codificação fala isso, é claro. Mas nós temos que ter o bom senso de esperar o momento adequado, a oportunidade adequada, o meio adequado, os meios jornalísticos, a imprensa, o rádio, enfim, o livro, que é tão importante, para nos posicionarmos, não é? Sem tomar partido, mas o nosso partido tem que ser a verdade, somente a verdade. Isso. Você sabe que, assim, eu acho fácil falar sobre espiritismo numa rádio espírita, mas existe um fantasma muito grande hoje, que é essa questão da cultura do cancelamento, do apedrejamento virtual. Que é terrível. É terrível. Você tolhe a liberdade de pensamento e de expressão das pessoas sob uma bandeira de combater o discurso de ódio, mas daqui a pouco nós estamos chegando num ponto que, se eu falar que aborto não é um direito reprodutivo da mulher, e sim um assassinato do bebê no ventre dela, eu posso ser cancelado, ou isso pode ser visto como um discurso de ódio, ou se eu falar, olha, eu não acredito que há 150 gêneros diferentes e que a gente pode ter, não acho certo ensinar fluidez de gênero para crianças de 3, 4 anos, eu não concordo com tal movimento, e coisas assim que parecem muito lógicas, mas assim que as pessoas estão cada vez com mais medo, parece, de falar, até porque grandes corporações estão se curvando diante dessas agendas assim, grandes conglomerados midiáticos, acadêmicos, de tecnologia, e você vê que parece que tá dominando, assim, tá uma guerra muito desigual isso daí, até se colocar em termos mais claros aqui, o conservadorismo, assim, no bom sentido, tanto como o progressismo também, sem fazer juízo de valor de cada um, mas parece que o conservadorismo, se não falar, vai acabar sendo engolido numa guerra muito assimétrica. Você que é militar aí, é como se tivesse uma guerra assimétrica acontecendo. Sim. O que existe também, Paulo, é que nós somos... O Brasil é tradicionalmente tradicionalista, né? Então, é redundante, é pleonástico. Nós somos patriarcais, a nossa família é patriarcal. É centrada no pai, na mãe, nos filhos. Nós somos assim, pode ver, nossa história diz isso, fala disso. O que ocorre é que nós não nos preparamos convenientemente para a modernidade. Não é?
Quando ela chegou, ela nos colheu de surpresa. Nós vimos tudo isso com grande espanto. Muito rápido, né? Talvez, exato, é muito rápido o processo. Não deu tempo da gente se preparar para isso. Uhum. Mas como é que a gente trabalha isso? Não se combate, isso é evidente, claro. Mas como a gente trabalha isso? Com compreensão, você mesmo usou a expressão, com tolerância, com fraternidade. Nós somos espíritos imortais, não é? Sabemos que a nossa maneira de agir e de pensar, de trabalhar, enfim, nos comportar aqui na Terra, fala muito da nossa herança espiritual. Uhum. Nós somos reencarnacionistas, sabemos que daqui a pouco, como dizia Maria, por intermédio de Emmanuel, para o Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar, não é? Sim. E quanto mais nós recalcitrarmos contra o aguilhão, que falamos agora há pouco sobre expiação e prova, mais difícil vai parecer a luta. Aí o que nós temos que fazer? Particularmente, João Edson, tenho uma sugestão. É o Evangelho de Jesus. Lido, todas sentido, as respostas estão ali, né? Está tudo ali, está tudo ali. Kardec fez uma seleção que é maravilhosa, a seleção que Kardec fez dos textos evangélicos, e fechou em 28 capítulos. Não é à toa que ele começa com um prefácio que é a coisa mais linda do mundo. Quando você lê o prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo, você fica pensando, aliás, assinado pelo Espírito de Verdade, você vê que maravilha, que síntese que está ali. Ali está a síntese da codificação. Ali fala dos espíritos vindo do toque da corneta, que é o chamar a atenção. Está tudo ali. Tá tudo ali, é uma coisa maravilhosa. E você sabe, João Edson, assim, o que me traz esperança é que, por exemplo, eu vejo nos planos divinos de transição planetária que isso que nós estamos vivendo se faz necessário, porque, Sim. Por exemplo, vamos supor, a gente veio de um machismo muito grande, e aí foi necessário um feminismo exagerado que passou da conta para dar esse choque e a gente depois se acertar no meio. Ajustam. Ao tempo elas vão se ajustando. Houve muita homofobia e muita discriminação de minorias. Agora, há toda essa força também muito forte para dar esse choque e a gente se acerta. Houve muitas injustiças com os negros. Sim. Agora também há um exagero, ao meu ver, assim, de movimentos muito radicais. Sim. Ali e assim, há esse choque, nós estamos vivendo justamente esse momento de choque, passado o choque, tá, agora vamos sentar, vamos conversar, vamos encontrar um meio termo, o pêndulo vai se então isso que é bom, só que o processo é doloroso, né, mas doloroso. Como a gente está numa fase final de transição, quer dizer, na fase final de transição, de provas e expiações num processo de transição, é natural, quando você se afasta um pouco e você vê de uma visão mais cósmica, você entende tudo o que está acontecendo, né? E para chegar na parte final aqui da nossa entrevista sobre transição planetária, tem até uma intuição agora me veio perguntar, você conhece aquele documentário Data Limite, onde Chico Xavier haveria feito uma suposta profecia que até 2019, a partir de 2019, se a raça humana não tivesse se depurado, haveria alguma coisa que iria chacoalhar o globo para acelerar esse processo de transição. Você está familiarizado com esse documentário? O que eu estou familiarizado é com o documentário chamado Pinga Fogo, da extinta TV Tupi no estado de São Paulo. Ali sim, existem outras informações, Paulo, que foram construídas com o tempo e que não tem, digamos assim, um pedigree, uma origem, né? São reuniões de diversos, na verdade, uma coxa de retalhos, de informações. Nessas, não é que eu não conheça, eu não me aprofundo, né, nessas informações quando elas não têm essa fonte bem delimitada. Sim, até porque é bem polêmico. Exatamente, porque gera polêmica. E a polêmica é um desvio de foco, né? A gente, às vezes, perde um tempo muito precioso. Mas existe, sim, no próprio Pinga Fogo, são vários episódios. Lá nos anos 70, se não me engano, a TV Tupi, extinta TV Tupi de São Paulo, sim. O Chico dá várias respostas, inclusive nesse sentido. Ele fala da chegada do homem na Lua e fala de uma série de coisas. Eu lembro que foi uma revolução, quer dizer, eu não estava vivo, mas assim, quando eu assisto as reprises... Mas é fácil de recuperar, é bem fácil de achar. Até convido quem está nos acompanhando a procurar, são 2, acho que programas do Pinga, eles fizeram um com o Chico Xavier, só que ele é muito comprido, acho que são 4 horas, daí eles dividem em partes. Longos. E fez tanto sucesso, quebrou todos os recordes de audiência à época, que daí eles chamaram o Chico de novo, ele incorporou, foi um fenômeno da televisão brasileira, da extinta TV Tupi, então, e é assim, poxa, é uma aula de Chico Xavier, assim, que você... E a gente lembra, Paulo, que com relação a datas, eu costumo dizer assim que o Chico e outros médiuns mais atuantes, assim, mais respeitados,
eles têm acesso a muitas informações, só que eles não têm a permissão para fazer essas revelações. Então, eles são muito cautelosos, até pela orientação espiritual, porque os espíritos bons, você sabe que eles não fixam datas. Dia, mês e ano vai acontecer. Não, se você ver isso, desconfie, porque não é assim. Mas, de uma forma geral, sim, ninguém nega que nós estamos num processo de transformação planetária, por exemplo, isso é inequívoco, né? E que nós estamos bem no meio do processo, exatamente no meio do processo, e que vai muito tempo ainda. E se nós tivemos sim notícia, eu não quis te contrariar, mas nós soubemos sim, que vai mais ou menos uns 40 anos, nós sabemos que espíritos de escola muito conhecidos aqui na literatura espírita e cristã, de uma forma geral, estarão de volta, sim, já estão programando o seu retorno, por isso a Terra precisa estar melhor preparada espiritualmente para que esses espíritos voltem para cá e consigam dar conta da sua missão, mas acreditem, e os nossos netos verão, de repente conhecerão essas entidades todas que virão, porque legal. Deus o quer, e isso faz parte do processo de depuração. Repito, se você pegar o capítulo 18 da Gênesis, por exemplo, você vai ver que Deus não provoca choques na transformação da população planetária. Kardec, ele gosta muito de usar os militares como exemplo. Ele diz assim, ele faz o exemplo, a comparação com um grande regimento, onde tem alguns pelotões, ou no meio da tropa, tem muitos soldados maus, mas muito maus. O que o grande comandante faz? Ele não extirpa aquele pelotão inteiro, aquela companhia, aquele batalhão inteiro. Ele pega um soldado e troca por um mau e troca por um bom. Aí pega 10, pega 20 e troca. Dali a pouco, quando se menos percebe, está todo ele renovado. Sabe, é assim que acontece na nossa sociedade. Não vai haver assim um arrebatamento da população mundial para vir uma outra, não. É gradativo. O processo é gradativo, mas acontece. E é sensível, será cada vez mais sensível, graças a Deus. Basta ver com as crianças aí como é que elas estão hoje. E todos, né, essa nova geração que está vindo aí com muitos desafios também, né, porque tanto pro bem quanto pro mal, assim, são provas grandes também que vão ter que enfrentar. E até para a gente finalizar, então, eu queria que você sugerisse alguns livros para quem quer saber mais, se interessou. Sugiro, porque é muito assunto para abordar num espaço tão pequeno, né? Então, se a pessoa quiser saber mais, onde que ela pode conhecer mais sobre o tema? A primeira sugestão de leitura que eu dou, Paulo, especialmente para os espíritas, porque os não espíritas também podem, evidentemente, claro, todos podem ter acesso a uma mensagem de Bezerra de Menezes, foi ditada, se não me engano, em 2010, nos Estados Unidos, no final de uma reunião do Conselho, se não me engano, Conselho Espírita, uma coisa assim, não recordo agora. O fato é que Bezerra de Menezes foi em 2010, pode procurar. Nós chamamos de A Profunda Mensagem de Bezerra de Menezes. Se os espíritas quiserem localizar mais facilmente, foi tema de uma interregional da Federação Espírita do Paraná. Nós vamos tentar deixar na descrição desse vídeo aqui. Então procure, A Profunda Mensagem de Bezerra de Menezes, vocês vão achar. Ali, Dr. Bezerra de Menezes, o Espírito diz que nós estamos vivendo um grave momento mediúnico, onde espíritos que permaneceram por muito tempo, por décadas, por séculos, quase por milênios, ficaram guardados ou presos em regiões de grande sofrimento e dor, porque as vindas desses espíritos para a Terra ocasionaria grandes perturbações. Só que esses espíritos foram trazidos, foram libertados de novo, os portões foram abertos, e eles enxamearam, de certa forma, o planeta. E isso Bezerra chama de um grande momento mediúnico também, porque além daqueles que estão aqui encarnados agora, existe aqueles que ficaram na espiritualidade. E nós aqui na Terra, quando baixamos a nossa vibração, né, mental, moral, digamos assim, nós sintonizamos muito facilmente com esses espíritos. Então o Dr. Bezerra faz um chamado para que nós tenhamos muita atenção quanto a isso. E isso está, de certa forma, colocado de maneira bem mais ampla, né, bastante detalhada, nesse conjunto de obras que eu mostro para vocês aqui. Transição Planetária, que é muito conhecido de todos nós, Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A segunda obra, aqui vai falar a respeito daquela tsunami que houve na região da Malásia, vocês devem conhecer toda, né? Aqui nós temos Amanhecer da Nova Era também, que é um complemento, é uma segunda, é uma série, na verdade. Foi objeto, inclusive, de uma conferência. A primeira obra também foi objeto de uma conferência aqui na Federação. Essa terceira obra, com grandes e profundos chamamentos de atenção para todos nós espíritas, com os nossos graves compromissos com relação à conduta, à condução
dos nossos trabalhos na doutrina, as influenciações espirituais que também estão aqui em Amanhecer de Nova Era, e a última obra dessas aspas, dessa série, vamos chamar de uma série, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, onde Miranda praticamente desenha as coisas. O que não tem, porventura, claro, é tudo muito claro, mas o que nós não conseguimos entender nas 3 obras anteriores está desenhado aqui. O que está acontecendo, inclusive tratando da pandemia e da vinda dessas equipes espirituais aqui para nos ajudar. E, finalmente, eu recomendo também o capítulo 18, não somente o capítulo 18, mas toda essa obra, a Gênesis, especialmente as partes finais, onde fala da geração nova, fala desse processo todo de renovação planetária pelo qual nós estamos passando. Né? São leituras muito boas, a gente pode ter certeza que vocês não vão se arrepender de fazer essa leitura. Com certeza. Tá Olha, bom? John Edson, agradeço muito a sua participação aqui conosco, foi um prazer. Eu que agradeço. E para encerrar, eu queria abrir o espaço, caso você queira deixar algum contato ou algum site, assim, convidar as pessoas onde elas podem encontrar esse livro, ou de repente algum trabalho de caridade que você tenha ligação, que as pessoas possam contribuir, e deixar uma mensagem de esperança aí para quem nos assiste. Eu gostaria vou tentar fazer tudo isso. E uma coisa... Na primeira indicação dos livros. Esses livros todos, eles podem ser encontrados na Livraria Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Tem um site, livrariamundoespírita.com.br, você entra lá. Mas eu sugiro que quem mora em Curitiba, vai ali na Alameda Cabral, está funcionando lá. No horário do expediente, vai encontrar todas essas obras lá. Com relação à mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança para todos nós, é relativamente até fácil de fazer, porque nós fomos aqueles convidados para a grande batalha. E Allan Kardec, de novo, usando os militares, ele disse que o militar que fica na retaguarda, que não é mandado à linha de frente, ele fica contrariado, porque a ociosidade não lhe suscita promoção. Pois muito bem, todos nós fomos chamados para a linha de frente. Agora nós temos que dar conta como diz Alberto Almeida, da encrenca, né? E como é que nós damos conta? Repito, estudando o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus, a codificação toda, não é? Com relação a sites que quem quiser ajudar aí o Movimento Espírita do Paraná, a gente recomenda, estamos numa campanha, iniciando uma segunda campanha, fizemos uma agora do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, né? É bem fácil de achar isso, até no site da Federação tem um link para o Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro. E o nosso segundo foco, a nossa segunda frente, vai ser o Clube Amigos da Conferência, que é uma forma de auxílio direto, né, em termos monetários, para a manutenção desse, que é um evento assim magno no movimento espírita mundial, porque, para vocês terem uma ideia, a última vez que o presidente da federação nos informou, aliás, vocês estão de parabéns, porque fizeram parte do processo, que eu sei, passou de 500 mil de visualizações. Nossa. Sabe? Então, isso é muito significativo para todos nós, e nós temos que aproveitar em nome eu vou abusar aqui do momento, né, se o Luiz me permitir, de agradecer a vocês pela participação que vocês tiveram, né, na 23ª Conferência Estadual Espírita. Que legal, são esses um esforço coletivo, né? Não, é todo mundo junto. E com relação a sites, acessem lá o feparaná.com.br e procurem lá o conferenciaespírita.com.br, que é mais fácil, vai direto nesse endereço, e tem lá um espaço para que você faça a sua colaboração, porque todos nós somos juntos, né? O Jornal Mundo Espírita, né, também, que tem todos esses links, né? A área de comunicação social faz um trabalho, olha, maravilhoso no campo da divulgação, nunca divulgou tanto, né? Nunca foi tão bem feito o trabalho de divulgação como está sendo feito agora. Então fica também o Jornal Mundo Espírita e todo o site que já falamos, né, para que vocês ajudem, façam parte, porque sempre falamos, Paulo, até me desculpe me estender um pouco mais, mas eu sou forçado a falar. Por muito tempo nós pensamos somente na nossa casa espírita, não é? Como presidente da Urileste, eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho que me preocupar com a minha casa, não. Na verdade, nós somos um todo, nós somos uma colmeia, nós somos vários e vários favozinhos ali formando um grande todo. E nós temos que pensar em termos de união de todos nós. Sim. Isso nós conseguimos fortalecendo sim a nossa casa, a nossa União Regional Espírita, todo mundo de braço dado, não de braços dados, com a Federação Espírita do Paraná, porque todos nós somos uma coisa só. Unidos para construir o futuro é o lema, não é? Legal. O pessoal da equipe da rádio sabe muito bem o que estou falando.
E é assim que nós conseguiremos chegar ao nosso objetivo, que é a divulgação do Espiritismo, o apaziguamento das dores, o fortalecimento moral de todas as criaturas e, sobretudo, a divulgação do Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo é Jesus aí, né? Que No coração de maravilha. todo mundo. Tá bom? Olha, muito obrigado. Quem não conhece a Conferência Espírita, assim, é um evento que eu pude presenciar em várias edições. Tem que E eu conhecer. nunca vi um evento tão bem organizado. E olha que eu trabalhei já com eventos no mundo inteiro, aí, em outros países, com chefes de Estado, assim, mas eu nunca vi uma organização tão bem feita, tudo assim. Até semana passada eu conversei com a Marli, que está intimamente envolvida, ela é coordenadora da área da família. A Marli Bratfish. Isso, e ela também participa ativamente da conferência. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa. Quem não conhece, assim, ela até comentou que de todas as federações, esse evento é o maior, assim, acho que no Brasil, e é um dos maiores do mundo, né? Porque se é maior do Brasil, é o maior do mundo, assim. Não tem evento igual. Então, uma coisa muito especial, se você puder, colabore, ajude, porque muitos voluntários, assim, você sabe que o Espiritismo não é uma doutrina de ficar pedindo muito dinheiro, de ficar fazendo isso, mas, assim, se você sentir que toca o seu coração, colabore ali, porque é a chama do Espiritismo muito forte ali. Temos a presença, o próximo ela já adiantou que vai ser virtual, vai ser virtual, vai ser. Mas, independentemente, em breve estaremos com o calor humano aí de volta, se Deus quiser. Com certeza. E muito mensagem de união mesmo, né? Assim, sim. A gente fala aquela palavra feia, diabo vem do grego diabolos, que é aquele que separa, que divide, né? O oposto, então, é a união, a confraternização, e que nós deixemos nossas diferenças aí, muitas vezes religiosas, né, dentro do espiritismo, políticas, ideológicas, e nos unamos no evangelho aí, no amor e na caridade. João Edson, presidente da Aurileste, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você também que esteve conosco. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam conhecer o trabalho que a gente vem realizando. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também no canal. Foi um prazer ter você aqui. Nós vamos ter muitas outras entrevistas assim interessantíssimas para compartilhar com vocês. É um prazer ter você sempre conosco, a sua audiência. Eu sou Paulo Machado e esse é o Direto ao Ponto Entrevista. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Muita paz. Muita paz.